Olá, amigos, amigas do Facebook. Prazer estar novamente com vocês. O programa Espaço Saúde, sempre trazendo temas bastante interessantes. E, inicialmente, eu quero agradecer a vossa participação. Vocês têm sido realmente muito participativos. Estamos atingindo níveis de audiência que eu não esperava em tão pouco tempo. Já batemos a marca de 3.000 visualizações. Isso é só, claro, graças à vossa participação. Vocês assistem, gostam e compartilham. E a gente consegue esses números fantásticos. É muito gratificante. E se trata realmente de um programa de interesse a nível familiar, cultural, né? Hoje, infelizmente, a mídia muitas vezes só nos traz crimes hediondos e corrupções, e aqui a gente tem um espaço saúde, onde normalmente a gente fala sobre a saúde de forma geral. Hoje eu trouxe um colega aqui, o Dr. Ricardo. Eu vou pedir que ele se apresente. Ele é cirurgião bucomaxilar e vai nos falar sobre várias patologias da face, deformidades faciais. Então eu gostaria que ele se apresentasse. Em primeiro lugar, mas muito obrigado, viu, Ricardo, por sua participação. Obrigado a você, Eduardo. É um prazer, uma satisfação grande estar aqui com vocês no Espaço Saúde. Vamos discorrer sobre esse assunto que realmente é de grande importância para a saúde geral da população, né? Seu nome completo, Ricardo? Eu sou Ricardo Drigala, sou cirurgião bucomaxilofacial. Atualmente eu atuo em Jundiaí, interior de São Paulo, e também aqui em São Paulo, capital. Sou chefe do serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí. E a nossa equipe tem atuado em Campinas, Jundiaí, São Paulo, Santos. A gente tem uma equipe bem com bastante integrantes aí, porque o serviço não é pouco, né? Tem bastante coisa que a gente precisa ajudar muita gente aí. Multidisciplinar também. Multidisciplinar. A gente tem duas, hoje nós estamos com 5 clínicas nossas, né? São 5 clínicas em atuação. Eu com o Dr. Wellington, que é o meu parceiro em todas as cirurgias aí que a gente faz. Então nós temos um campo de atuação muito extenso, né? São muitos pacientes que procuram a gente no ano. Então, a gente, para dar conta de tudo isso, tem uma equipe bem grande. E qual normalmente é o arroz com feijão, vamos dizer assim? O arroz com feijão do bucomaxilo hoje, na fase em que eu estou na minha carreira, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia ortognática, né? Por conta de nós termos hoje, mundialmente, nós temos uma mudança, né, nos ares, quando a gente fala de melhorias do corpo, né? Melhorias na estética. A gente vê hoje esses corpos fantásticos, né? Mulheres, homens, cada vez mais buscando aí a beleza, buscando melhorar a sua aparência. Então esses pacientes que têm essas deformidades de face, os pacientes classe 1, classe 2, pacientes classe 3, né? Que é o paciente que tem o queixo para frente ou o queixo para trás, né? Ou ele tem um sorriso gengival muito grande. Noel Rosa, né? O perfil Noel Rosa, né? Esse paciente, hoje ele vem buscar o nosso tratamento por vários motivos, né? Um deles também é a melhoria do seu corpo, né? Então a cirurgia ortognática, ela hoje está atuando numa escala tanto funcional quanto estética, né? Nós temos o benefício funcional, que sem dúvida nenhuma é a indicação da cirurgia, e aí nós temos uma série de indicações precisas, né? Você tem desde o paciente que ronca muito, tem muita apneia, você tem os pacientes que têm disfunção temporomandibular, que é uma disfunção junto com a mordida, que não está mordendo direito, que força a sua articulação e você começa a ter problemas através disso, né? Articulação temporomandibular é a articulação que fica próxima ao ouvido, né? Depois eu vou até pegar um ganchinho que eu quero falar especificamente desse assunto, que hoje na cidade de São Paulo, hoje a gente tem uma estatística de mais ou menos 88% da população com 1 grau de disfunção temporomandibular, né? Voltando lá na deformidade,
A gente tem hoje na população nacional 25% da população brasileira com algum grau de deformidade facial. Então, essas deformidades elas podem ser tratadas, e muitas vezes, ortodonticamente, que é o preparo que se faz para essa cirurgia, para essa cirurgia ortognática. O paciente coloca o aparelho, busca o seu ortodontista, tem que ser um ortodontista qualificado para fazer isso. Aí ele volta para nós depois, então dá andamento nessa parte cirúrgica, corrige a deformidade facial do paciente, e aí depois a gente volta de novo para esse ortodontista, finaliza o caso e aí dá alta para o paciente. Porque há vários casos, por exemplo, de crianças com aquele palato em ogiva, não é? São os respiradores bucais. Respiradores bucais. Inclusive hoje cedo estava no hospital conversando com um colega Felipe, que é nosso residente, e a gente conversando sobre alguns pacientes, então a gente entrou no assunto do palato ogival. Por que o paciente tem o palato ogival? E aí a gente vai ver lá na infância, às vezes o erro está na educação. Por quê? É o pai e a mãe que acha bonito chupar o dedo, a criança acaba desenvolvendo, não desenvolve como deveria as vias aéreas, o sistema estomatognático não desenvolve adequadamente, e essa criança passa a ter uma maxila menor, e aí você sempre vai ver essa criança com aquela olheira, carinha de cansada. Às vezes o seu filho está lá na escola, você não sabe por que as notas vêm baixas, dificuldade de concentração, Às vezes no seu serviço, aí já falando do adulto, porque você tem o desenvolvimento dessa criança que não chega até a fase adulta com essa maxila alterada. E ele continua sendo um adulto com palato ogival. Ele respira menos, ele tem menos possibilidade de conseguir evoluir na sua carreira por falta de concentração, a irritabilidade aumenta, aí a gente tem ganho de peso, a gente tem uma série de outras complicações no corpo, glicemia, colesterol, aumento de AVC, a possibilidade de ter AVC, aumento da possibilidade de ter infartos do miocárdio, tudo isso vem desde lá da infância. É uma deformidade que passou batido, ninguém deu a importância devida no assunto, e essa criança chega até a fase adulta, que é onde nós vamos operar esse indivíduo. Sim, só para o telespectador poder entender o que é um palato em ogiva, eu gostaria que você explicasse o mecanismo. Vamos lá, vou tentar falar em palavras simples aqui para o público entender, para acompanhar. Então, quando nós nascemos, nós temos dois ossos principais na nossa face, que é a maxila, o osso de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo. Com a amamentação, esses ossos da face eles vão se desenvolvendo. De forma que o céu da boca, quando você não tem uma amamentação adequada, ele não desenvolve. E aí, o céu da boca ele passa a ficar muito ogival, ele fica muito oval, ele fica muito profundo. Você não consegue colocar o dedo. Não consegue colocar de tão fechadinho que é e tão profundo. Isso gera o quê? Nessa região da face, para o povo entender, para o nosso público entender, nós temos dois espaços vazios ali, que são os seios maxilares. O que esses seios maxilares fazem? Eles são responsáveis pela nossa respiração. Então, o ar entra, aquece aqui dentro e vai lá para o pulmão. Quando esse seio maxilar ele é menor por conta do palato ogival, ou seja, o céu da boca ele toma o espaço da região do seio maxilar, essa criança desenvolve menos a parte respiratória e aí a parte cognitiva, concentração, tudo isso vai sendo piorado conforme essa criança vai crescendo. Aí depois vai dar Ritalina para essa criança e aí, às vezes é um problema. Quando é diagnosticado numa fase bem precoce, ou às vezes, porque esse problema também ele não é só você não tem esse problema no paciente só porque ele desenvolveu ali, porque ele chupou o dedo. Às vezes é genético. A deformidade facial, ela está no gene. Você tem um pai ou uma mãe que tem ali o gene de uma deformidade, seja ela classe 1, classe 2 ou classe 3. Você também tem a questão das outras síndromes, nós vamos entrar nesse assunto um pouco mais para frente.
Então essa criança se foi, porque às vezes o pai é daquele jeito e ele não viu problema nisso, né? E passa batido e não faz o diagnóstico quando essa criança tem ali 2, 3 aninhos, 4 aninhos. Porque é nessa fase que nós vamos começar já a atuar nessa criança. No aparelho você já vai Isso, nós vamos passar fazendo a para abertura para ortopedia facial, né? Nós vamos lançar a mão dos aparelhinhos móveis. Vai colocar os aparelhinhos no céu da boca, vai tentar abrir, já vai guiando o crescimento dessa maxila e dessa mandíbula dessa criança. E por vezes você tem que complementar com uma cirurgia. Quando é muito acentuado o problema, porque aí você também tem aí você vai, junto com isso, ter o componente genético. Você não vai conseguir segurar ou tratar, né, segurar o crescimento dessa mandíbula, ou você não vai conseguir desenvolver uma maxila o tanto que ela precisa. E aí você deixa numa posição que a cirurgia, quando o paciente tiver lá 18 anos de idade, estiver terminando o crescimento, e aí esse término de crescimento é corrigido pela cirurgia. E aí são as cirurgias ortognáticas, que o que é a cirurgia ortognática que nós estamos falando aqui desde o começo, né? É o reposicionamento da parte de cima e da parte de baixo dos ossos da face para a posição adequada que deveria ter desde quando nós nascemos já. Então, no desenvolvimento da face, esses ossos não foram para a posição que deveria. Então, quando a gente vai para a idade adulta, a gente consegue chegar nesse resultado com a cirurgia. E às vezes a criança entra nessa fase aí. Agora, nós temos crianças que precisam ser operadas antes, né? Poxa vida, mas aí a gente tem uma série de pontos a serem observados. Porque como eu vou operar uma criança com 13 anos, já entrando na pré-adolescência aí, sendo que ele tem uma série de dentes descidos ali ainda, né? Eu não posso fazer cortes nessa face, porque senão eu acabo prejudicando a dentição permanente. Então, todo o estudo, toda a parte de diagnóstico, né, quando você oferece, né, mostra, olha, nós estamos pensando em tratar desta forma, precisa ser feito um diagnóstico muito preciso. E individualizado, né? E individualizado. Cada paciente é um paciente. Por mais que a síndrome e a deformidade esteja, né, em todos os indivíduos, cada paciente tem a sua peculiaridade. Não tem jeito, a gente precisa tratar, olhar para o paciente conforme ele precisa. Eu sei que o exame XYZ é um exame que vai funcionar para o Eduardo, mas talvez para o Ricardo eu precise pedir o H, né? E aí a gente vai individualizando esse diagnóstico até que a gente chega numa uma indicação de terapia adequada para aquela criança ou para aquele adulto. Você colocou 2 vezes até as classes funcionais, 1, 2 e 3. Quais seriam os parâmetros para esses diagnósticos? A deformidade facial, como eu tenho falado, ela é relacionada aos ossos, às bases ósseas da face. Nós acabamos de explicar que a maxila é o osso de cima e a mandíbula é o osso de baixo. Eles têm um desenvolvimento durante o nosso crescimento, né? Então, quando eu tenho, para exemplificar bem, o meu crescimento mandibular muito para frente, então eu tenho um paciente classe 3. Quando eu tenho a minha mandíbula muito para trás, aquele perfil que você quase não vê o pescoço, esse é o classe 2, esquelética. Tá? E quando eu tenho o classe 1, é quando eu tenho os dentes posicionados, mas eu tenho um excesso vertical da face. Ou seja, quando a pessoa sorri, aparece ali um dedo de gengiva, né? Aquele sorriso gengival muito grande. Então esse é um paciente classe 1, que é o excesso vertical da maxila. Tá? Agora, dentro dessas classificações, a gente tem subclassificações que aí determinam o nosso diagnóstico. Os exames que nós vamos pedir para saber se ele tem um laterognatismo. O que é o laterognatismo? Se a mandíbula está desviada para um lado, está desviada para o outro. Se ele tem uma patologia de articulação associada à deformidade. Se ele tem a patologia do sono associada à deformidade. E aí a gente vai classificando conforme vão vindo dentro dessas classificações iniciais 1, 2 e 3. Dentro dessa sua classificação, há alguma relação entre uma ser mais haver um predomínio de síndrome de
de ronco, de apneia. Isso é importantíssimo, né? A gente tem no paciente classe 2, né? E esse paciente é o paciente que tem a mandíbula para trás. O que isso implica no paciente? Toda a musculatura inferior, todos os músculos e ligamentos da região inferior da mandíbula, eles vão dar suporte para a língua. E quando nós temos a mandíbula retroposicionada, ou seja, a mandíbula para trás, todas as inserções musculares estão para trás também. E aí, quando o paciente vai dormir, que ele assume a posição de supino, e aí você tem o relaxamento dos músculos da face, a mandíbula cai mais um pouco pelo relaxamento e pelo peso da gravidade, e a língua também. Lá atrás da língua a gente tem uma estrutura que chama orofaringe, que é por onde passa o ar, que a gente respira, puxa pelo nariz e o ar passa lá atrás. Quando a língua chega naquela região ali, você tem, primeiro, o ronco, é o primeiro sinal que vai aparecer. Quer dizer que você está relaxado, e aí aquela campainha que todo mundo vê ali, o barulho do ronco é o barulho dela batendo na língua. Tá? Então ela fica ali, ó. E aí você tem o ronco, em várias intensidades. Conforme o sono do paciente vai aprofundando, ele vai relaxando mais e a mandíbula vai indo mais para trás. E aí chega a obliterar. Nesse ponto, a gente está tendo então a apneia obstrutiva do sono, que é um problema seríssimo. Tá? A pessoa acorda com a sensação de sufocamento. Sentando, né? Sudorese noturna, o tempo todo com a sensação de que está morrendo afogada, sonhos que vêm de estar no mar se afogando, coisas do tipo. Por quê? Porque quando você oblitera lá a passagem de ar, realmente você entra em apneia. A apneia é o quê? É a falta de respiração. Então esse paciente não consegue respirar, até que o organismo dá um micro despertar, né? O paciente ele sai daquele sono profundo, então ele chega no sono superficial, ele acorda um pouco, volta o tônus muscular, e aí esse paciente volta a respirar de novo. Mas com isso você interrompe o sono mais profundo e exatamente prejudica, né? Demais, porque a gente tem o ciclo de sono, né? A gente tem o sono não REM, que é o sono superficial, que é aquele soninho que quando a gente almoça, vou tirar um cochilinho ali de meia hora depois do almoço. Você está num sono não REM, você está descansando só o corpo, né? E aí quando você entra no sono REM, que é o sono profundo, então você tem a mente descansando. E é nessa hora que você vai ter a apneia. E aí você vai ter o problema, porque você nessa hora que você está descansando, nesse ciclo, você vai acordar no meio do descanso. E aí você não vai ter um ciclo noturno de sono adequado. O resultado disso é uma perda de qualidade de vida muito grande. Muito grande, tremenda. Eu tenho um paciente que a gente tratou há pouco tempo atrás, mas ele está com pós-operatório de mais ou menos 8 meses, que ele fazia 1 minuto e 52 segundos de apneia. Nossa. Quase 2 minutos sem respirar. Esse paciente não teve lesão cerebral, porque realmente eu acredito que Deus pôs a mão ali. Porque não qualquer outro paciente nós teríamos tido um problema muito sério. Né? Ele saiu de uma qualidade de sono extremamente ruim para uma qualidade de sono regular. Porque a gente tem que entender os limites fisiológicos. Né? Então ele era um paciente classe 2, mandíbula muito, muito, muito para trás, junto com uma maxila pequena e para trás, palato muito ogival, como a gente já comentou aqui, e ele fazia quase 45 eventos de apneia por hora. Parava para pensar que a apneia ela é classificada assim, até 15 eventos por hora é leve. De 15 a 30, moderado. 30 para frente, grave. Ele fazia 45 por hora. Quase 1 por segundo. 1 por minuto. Né? 45 por hora. Por hora. Por minuto. Tá, né? okay, Ele fazia 1 por minuto. 1 por minuto. Então, o cara não dorme, o paciente não dorme. Né? Então, quando nós fizemos a cirurgia ortognática nele, né, propusemos todo o tratamento para ele, um tratamento extenso,
Esse paciente hoje, a qualidade de vida que ele fala, doutor, hoje eu consigo trabalhar 8 horas no dia, eu consigo produzir, eu consigo me concentrar, eu acordo para levar minha filha na escola e buscar. Eu tenho uma série de eventos assim do cotidiano que eu não executava antes, que eu consigo executar hoje. Mas além das deformidades faciais, que são fundamentais na gênese dessa síndrome do ronco, da apneia, a gente tem outros fatores que agravam também, né? Sim. O principal deles é o ganho de peso. Tá? A circunferência do pescoço aumentada. Se você tem a circunferência do pescoço aumentada, você tem peso sobre o seu tórax. E isso vai fazer o quê? Nós temos lá uma passagem de ar, que é a orofaringe, como eu já expliquei. E essa passagem de ar, se você aumenta o volume de gordura, naturalmente ela diminui, porque você está apertando uma estrutura que é oca, ok? Então, associado a isso, você tem também o fator da deformidade associado. Tá? Então, quando você tem o ganho de peso muito intenso, o ronco e a apneia certamente vai estar presente na vida dessa pessoa. Cigarro também pode influenciar. Cigarro, álcool, né? A bebida, principalmente o álcool, porque relaxa muito o paciente e aí o paciente acaba dormindo ali, vai ter apneia. E aí, não é que nem o outro, quando acorda tá morto, né? É mais ou menos isso, porque você tem uma série de fatores. Se bebe muito, fuma muito, você já tem uma predisposição cardiorrespiratória terrível. Você tem a condição de infarto aumentada, AVC aumentado. E aí você submete o paciente a uma apneia de 1 minuto, você tem o índice de aumento de acidente vascular cerebral. Eu não sei nem como é que está a estatística, mas deve ser algo perto de 80%. Porque se ele tiver uma propensão à hipertensão, por exemplo, com certeza nessa hora de apneia, você vai aumentar ainda. O desespero é tão grande que, claro, que é um estresse, né? Você pode romper uma artéria facilmente você na pode cabeça. ter uma crise hipertensiva desencadeada por esse. Sim, e o senhor cardiologista pode falar muito melhor do que eu. É a realidade que a gente vive mesmo. Exatamente. Né? Então, hoje, quando a gente fala de síndrome de apneia, eu li um estudo, mais ou menos uns 2 meses atrás, vendo o índice de acidentes na China. Pô, mas acidentes de carro na China porque lá você vê, né, o chinês, esse povo que vai da Ásia, você vê que eles têm um retroposicionamento maxilar muito intenso. Não é porque o olho é mais fechadinho. Dá mais acidente. Não, eles enxergam bem, enxergam muito bem. E aí você tem um índice de apneia muito grande. Por quê? Como ele tem o retroposicionamento... tanto faz o povo japonês e o chinês, ou não? Isso, mais o chinês. Tá? Porque você tem um retroposicionamento maxilar mais intenso. E aí você tem um retroposicionamento facial, no geral. E aí a sua passagem de ar diminui. Né? Então eles fizeram um estudo lá e mostraram que em torno de 40% dos acidentes de carro que o pessoal dormia no volante era relacionado com a apneia. 40% dos acidentes de carro da China, que tem quanto hoje? 1 bilhão de habitantes? Nós estamos falando de quantas pessoas? Puxa vida. Né? Então, se a gente medir isso no Brasil, não sei quanto seria, mas quantas vezes você não vê o acidente, o cara que dormiu no trânsito bateu na traseira do outro colega da frente? Provavelmente uma pessoa dessa tem apneia. Narcolepsia, né? Não é? O que é narcolepsia? Esse termo eu não conheço tanto a fundo. Não, a narcolepsia é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, por uma noite mal dormida, o indivíduo está conversando, aí ele cai, né? Então, aquele sono profundo e que ocorre até em animais também. Porque a pessoa ela não dorme. Então ela está a ponto de dormir o tempo todo. Sim. Ela pode estar conversando aqui e simplesmente pegar no sono. Aí daqui a pouco ela acorda porque ela tem que continuar fazendo a função dela e não dorme de novo. Né? E esse sono vai picado, até uma hora que você vai ter um problema muito sério. E o tratamento para essa condição... Com maquinários, não é? Sim. Até pouco tempo atrás, né, o que se indicava para tratamento da apneia do sono
Por quê? O paciente tem um problema desse tipo, eu não respiro direito, então eu vou lá no otorrino ver o que está acontecendo. O otorrino, ele não é habilitado a fazer a cirurgia ortognática porque não está na área dele, né? Então ele vai ver a parte dele, vai fazer a parte da orofaringe, ovopalatoplastia, vai fazer as coanas do nariz, a carne esponjosa que todo mundo fala, né? Ele vai aumentar a passagem de ar, tudo isso. O desvio de septo também pode O desvio de septo sim, porque ele pode obliterar ali a passagem de ar, né? Desviou muito, oblitera, você fica só com uma passagem de ar. E aí você também tem a diminuição da qualidade de respiração. E aí você tem nisso aí a indicação de tratamento, que é um aparelhinho que se chama CPAP. Tá? O CPAP, ele é um aparelhinho que é uma máscara facial, você adapta ele exerce uma pressão de oxigênio, ou seja, ele joga oxigênio numa pressão X, cada paciente tem a sua adaptação, não é uma adaptação padrão para todo mundo, isso é importante dizer, não adianta ir lá comprar um CPAP e colocar que não vai resolver seu problema, tá? Isso precisa ser adaptado ou por um médico ou por um fisiologista especialista em respiração, tá bom? E aí, esse aparelhinho, ele vai jogar esse ar numa pressão constante que vai impedir que a língua oblitere a passagem de ar. Este tratamento, até pouco tempo, era o gold standard, né? Era o que se tinha de melhor, porque a cirurgia ortognática não era tão confiável como é hoje, né? Porque se você chegar para um paciente e falar assim, olha, eu tenho a cirurgia ortognática, eu tenho esse aparelho aqui. Isso aqui eu não sei como é que funciona muito bem, mas isso aqui eu já tenho vários estudos mostrando que ele dá um resultado, né? Hoje não, hoje a gente tem a cirurgia ortognática totalmente estabelecida, com dados palpáveis. E você já teve caso de estar usando o CPAP no pós-cirúrgico? Na minha casuística, não. Tá? Eu já tive pacientes que vieram para mim com CPAP e procurando uma solução definitiva. Porque é aquela coisa. Então, mas aí com a cirurgia você elimina o uso do CPAP. Tá? É, porque deve ser terrível, né? Você vai dormir com eu brinco com os pacientes que é a máscara do Darth Vader, né? O paciente ele tá lá a noite toda respirando ali, aquele aparelhinho, e aí o seu cônjuge, que não vai estar nem um pouco feliz com isso, vai olhar para o lado e vai falar assim, opa, peraí, não, deixa para lá, eu vou voltar amanhã, né? Mas essa máscara amanhã vai estar lá de novo, né? Mas às vezes é melhor esse barulhinho do que o ronco, né? Então, você sabe que agora a gente tocou num assunto importante. A gente tem um índice de divórcio no Brasil hoje em 18% de casais casados até 5 anos, e de quase 56% de pessoas já com mais de 20 anos de casamento. E desse índice de 56 com 18 vai dar algo ali perto de 70%, certo? Desse índice, a gente tem 40% relacionado à separação do casal dentro de casa, porque ou o cônjuge masculino ou feminino não suporta a altura do ronco do seu companheiro. Mas se você for medir em decibéis, isso aí chega a 98 decibéis. Altíssimo. A gente passa na rua, às vezes quando a gente está na rua, que a gente escuta aquele som alto, é mais ou menos o que você tem dentro de casa. Quase uma britadeira, né? Dentro de casa ali. Então esses casais que são separados pela condição, eles acabam se separando porque você perde o convívio do casal, né, por conta dessa condição, e aí uma série de outros problemas, a família é destruída, então uma série de coisas. Que pode ser tratado, é só procurar o tratamento adequado. Né? Quando o paciente chega para mim, a gente faz uma avaliação completa. Às vezes precisa de otorrino, às vezes precisa de um pneumologista, às vezes precisa de um neurologista, precisa de um cardiologista junto. A gente tem que trabalhar em conjunto, porque não é só, eu faço a tua cirurgia e está tudo resolvido. O endócrino, né? Sim, para emagrecer, quando precisa da questão do peso, né? E aí a gente chega no resultado da cirurgia em conjunto, né? Que aí você realmente está tratando a apneia. Não adianta eu chegar lá e falar, Eduardo, olha, tá com um pouquinho de sobrepeso, tá roncando um pouquinho, põe esse CPAP aqui. Eu não estou te tratando, eu estou te dando uma muleta. Tá? Olha, você vai continuar andando com esse apoio aqui. Até onde você vai? Não sei. Tá bom?
Então é importante isso ficar claro, né? Porque o paciente também precisa assumir uma mudança de vida em alguns casos. Porque se o paciente não cooperar com a gente não consegue dar o resultado para o paciente que ele espera, né? Às vezes é prometer aquilo que a gente não pode cumprir. A gente tem que tomar cuidado com isso. Explicar para o paciente, falar, olha, que nós temos um tratamento que você precisa, junto conosco, se dedicar. E o resultado certamente vai ser positivo. Eu acho que quase todas as patologias funcionam assim, né? Em quase todas as especialidades. É uma parceria. Exatamente. Se Falando você especificamente da cardiologia... você propõe, por exemplo, o hipertenso, você propõe o esquema terapêutico, você propõe que esse indivíduo desenvolva hábitos alimentares melhores para redução de peso, propõe que ele faça atividade física. Ele não faz nada, quer dizer, a tua parte você fez, mas... Exatamente. Se o paciente não comprou a ideia, não vai, não tem jeito. Se não houver essa... Você vai falar pro paciente, fala, olha, aquele churrasquinho do final de semana você precisa evitar. Tem que haver adesão, não é, Ricardo? Tem que haver adesão. Então, nós fizemos um programa recentemente sobre dislipidemias, as alterações de colesterol, triglicéridos, coisa e tal. E veio um rapaz aqui, um testemunho, um paciente meu, que ele chegou a primeira vez com 24 anos, com 600 de triglicéridos só. Já era para ter, né, colapsado ali. E o pai infartou com 50 anos, infartou. Né? Também tinha hipertrigliceridemia. Aí eu passei a medicação e eu costumo usar, quando é tão forte assim, uma medicação que você elimina a gordura. Okay. Tipo o Cetilstat ou Listat, que são medicamentos que eliminam por volta de 40%. Depois de um mês ele voltou com um novo resultado de exame, já estava em 300, caiu para metade. Eu só eu não quero mais esse remédio, doutor. Eu falei, mas você está indo tão bem, por que você não quer? Está me dando muita diarreia. Eu falei, mas vai dar diarreia se você não se alimentar direito. Se você comer muita coisa gordurosa... Vai soltar tudo. Vai soltar, não é? Comer mais fibra não mas vai. aí eu vou com os meus amigos no rodízio, como que eu vou fazer, né? Não vou comer? Falei, bom, você não pode comer o cupim, a gordura da picanha, outras carnes mais... Né? Mais magra dá, Come até dá para arriscar. Cordeiro, come bastante salada, dá para conciliar, não é? Então eu só estou colocando como um exemplo assim de adesão. Sim. Adesão terapêutica, né? Adesão à orientação alimentar, orientação de atividade física, tudo isso. E na tua área também. No geral, né, o tratamento, quando a gente fala de tratamento de deformidade facial especificamente, o paciente ele precisa estar em conjunto com a gente, porque a cirurgia é uma fase do tratamento. Né? Às vezes isso é importante ficar claro para o paciente, que é um tratamento em conjunto. Quando a gente não tem outras síndromes associadas, apneia, ronco, não tem nenhuma disfunção, nada disso, a gente vai tratar em conjunto. O ortodontista, que é o dentista especialista que vai colocar os aparelhos, né, vai preparar esse paciente durante um período, que pode variar de 6 até 1 ano de preparo. Né? Aí vai vir para o cirurgião bucomacilo, nós vamos operar esse paciente, ele vai voltar depois de 30 a 45 dias, ele volta lá para o ortodontista finalizar o caso dele. Isso é importante. Às vezes o paciente ele acha que vai chegar, né, não pode formar essa ideia, vai chegar no consultório e já vai ser operado. E já vai ficar livre do tratamento. Não. Quando a gente fala da adesão ao tratamento, é isso. Você explicar ao paciente, o paciente tem que estar com você. Por quê? Às vezes é um preparo chato, às vezes não é difícil a higiene da boca, às vezes dói, né? A colocação do aparelho causa um pouco de incômodo. O paciente sai daquela rotina normal dele, a alimentação vai mudar um pouquinho durante esse período. Por quê? Tudo em benefício de uma cirurgia, de um ganho maior que vai ser o seu resultado pós-cirúrgico, né? Então, nós, na nossa equipe, a gente não tem tido nenhum problema quanto a isso, né? Nunca tivemos, porque a gente aborda o paciente de uma forma geral, explica a ele, né? Coloca esse paciente a par de todos os passos que vão acontecer, o paciente acaba adequando. Mas sempre tem aquele que foge um pouquinho, né? É aquele paciente que a gente põe um aparelho nele, no mês seguinte ele volta com a arcada inteira superior solta. Fala, não, doutor, mas olha, eu estava comendo um pedacinho de pão
de forma e soltou. Em qual churrasco que você foi, né? Ele já pergunta. Em qual churrasco você estava? Ah, também você é muito crítico. Eu vou comer uma rapadura só, caramba. Poxa vida, né? Aquelas balas, né? Toff, né? Aquilo é o terror dos dentistas, né? Que lá você pega, tira tudo Nossa. que você tem ali, gruda de um jeito que nem os nossos adesivos, né? Que a gente põe na boca, gruda igual, né? É terrível. Esse é o vilão aí dos dentistas. Mas quando a gente, né? Ou parceiro, né? Porque acaba levando o indivíduo de volta para Não é? o tratamento. Né? É verdade. Cai a cara e coisa e tal. É difícil, é difícil. O tratamento da deformidade facial, agora entrando na fase de síndromes, né? A gente tem a síndrome, todo mundo conhece a síndrome de Down, como a síndrome hoje no Brasil, né? Tivemos grandes emissoras aí que veicularam séries, veicularam novelas em cima do assunto, né? Mas a síndrome de Down, ela não é a síndrome mais comum no país, né? No mundo inteiro ela não é. A fissura lábio-palatina, que é o lábio leporino, que todo mundo fala, ela tem no Brasil uma incidência de em torno de 600 nascimentos para um fissurado. Puxa. A síndrome de Down tem algo em torno de 900 para um síndrome de Down. Então a incidência é maior. Então a incidência do fissurado é maior. E esse paciente fissurado no Brasil, ele é um paciente órfão. Ninguém trata. A gente tem centros pequenos que, eu faço um tratamento aqui. O outro lá na Bahia fala, eu faço um tipo de tratamento aqui. Aí o outro lá em Bauru fala, não, a gente gosta de fazer um tratamento assim, né? A Academia Americana, tive em contato há pouco tempo com o pessoal do Smile Train, que é uma associação que trata especificamente sobre o assunto fissurados, e eles falaram, olha, o problema que a gente tem hoje no Brasil é a falta de consenso no tratamento desses pacientes. Porque a gente tem um problema de saúde básico, o SUS dá suporte para isso, mas a gente não tem o atendimento desse paciente. Porque não existe uma política de saúde para que isso seja instituído no sistema público de forma adequada. Mas nem sempre, né? O lábio leporino vai se acompanhar da fenda palatina, não. Não, você tem uma classificação aí. Você tem só lábio, você tem lábio e a parte dentária, você tem lábio, parte dentária e palato, e você tem ela uni ou bilateral, e você também pode ter só o céu da boca e não o lábio. Então existe uma classificação entre esses pacientes, né? Só o lábio leporino não. Só o lábio seria fechar. Seria só uma questão estética. Isso. Né? Você pensando. Ou pode haver também. Não, porque esse é um problema mais sério. Porque quando você não tem o lábio unido, você não mama, a criança não mama. Né? E aí você não consegue desenvolver a maxila desse paciente. Musculatura. Exatamente. E aí ele vai virar um paciente classe 3 que vai precisar certamente de mais de um procedimento cirúrgico para resolver essa condição. Então, esses pacientes no Brasil hoje que estamos começando a olhar para isso, né? Esse tratamento iniciou com a doutora Lucida Alva Lopes, uma grandíssima doutora no assunto. Ela foi para a França na época em que ela estava se formando e voltou para o Brasil e lecionou sobre esse assunto durante 45 anos aqui no Brasil, né? E foi uma das grandíssimas expoentes no assunto, né? E eu tive o prazer de estar com ela durante 6 anos da minha vida. Aprendi tudo que eu podia aprender com ela e nesse ponto a gente começou a então olhar para os pacientes fissurados. E a doutora Lucia ela já tinha um protocolo de tratamento que nunca foi aceito no Brasil porque, ao meu ver, era o tratamento que funciona. Né? Mas a nível internacional, sim. A nível internacional, a gente estava comparando com o protocolo francês, que é o protocolo modelo para o mundo inteiro. Né? Nós trouxemos para o Brasil, ela trouxe para o Brasil e colocou isso nas realidades do Brasil, né? do brasileiro, para ser acessível ao brasileiro. E esse protocolo nunca foi aceito. Por quê? Porque funciona. Nós estamos falando de uma criança que nasce com tudo aberto e você faz uma cirurgia desse tamanho depois de 1 ano nessa criança. Porque você lança a mão de uma série de procedimentos que vão levar essa criança do recém-nascido a 1 ano
em condições apenas de fechar o lábio. Então é um protocolo fantástico. Mas, para o cirurgião, e aí a gente precisa entender que o cara que trata essa criança não é o cirurgião, é só o bucomaxilo, também tem um cirurgião plástico. Nós temos que entender que o cirurgião plástico, ele vai fechar o lábio. Né? A gente tem grandes cirurgiões plásticos que tratam esse assunto. Tá? Mas essa criança ela vai desenvolver, ela vai ter vida social, ela vai precisar namorar, casar, trabalhar. Então não adianta só fechar o lábio. Como é que está a arcada desse paciente? Como é que está o desenvolvimento desse paciente? Né? Então o protocolo da doutora Lucy já vinha trazendo tudo isso para nós. E a gente tem estabelecido isso nos nossos pacientes e realmente é um sucesso fantástico. Nossa luta agora vai ser para daqui para frente, né? Estamos em contato com o Dr. Marquinhos também dos Estados Unidos. A gente está tentando fazer que se estabeleça um protocolo mais adequado para o Brasil, para que todos falem mais ou menos a mesma língua, para que a gente possa tratar esse público. Acabar com a axologia, né? Vamos acabar com isso, né? Tem ciência já aprovada que é eficiente, vamos tratar com ciência, na verdade. A gente tem, só mais um comentário para a gente entrar no outro assunto, a gente tem a disparidade de estar no interior da Bahia, você eu tive recentemente contato com uma senhora de 70 anos com o lábio aberto até hoje. E aqui na cidade de São Paulo a gente tem estudos avançadíssimos em célula-tronco, com célula-tronco, para fazer o enxerto na região aqui, para nascer tecido naquela região. Olha que coisa linda. Então a gente está numa disparidade muito grande. A gente tem ou muito ou nada no Brasil. A gente precisa chegar no meio termo que seja adequado para todo mundo, né? Para que a gente possa atingir as grandes massas, que é o nosso objetivo, né? Tratar o máximo de pessoas, ajudar o máximo de pessoas possível. Perfeito. E aí você falava de um outro assunto que tem te perseguido bastante, né? A articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é uma articulação na frente do ouvido, fica bem próximo ao ouvido aqui. Quando você abre e fecha, se você colocar o seu dedo próximo aqui, você sente. Ela é uma articulação muito dinâmica, ela faz os movimentos para todos os três planos. Então você tem, por esse motivo, uma série de problemas que podem incidir essa articulação. Né? É engraçado porque hoje cedo eu estava no ambulatório do hospital e nós atendemos uma paciente lá que veio com esse problema. E aí eu falava assim para ela, olha, de cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Ela, mas por quê, doutor? Porque vocês são muito estressados, brinquei com ela, né? Porque a disfunção temporomandibular, ela está relacionada diretamente ao estresse. Tá? Então nós temos que classificar essa disfunção temporomandibular para saber como é que é. De onde que vem esse problema do paciente? A gente tem uma disfunção temporomandibular, que ela pode ser somente muscular. É o paciente estressado, aquele que aperta muito os dentes. Bruxismo. Bruxismo noturno, né? Todo mundo já ouviu esse termo. Bruxismo, o cara aperta. Não dorme direito, a apneia tem relação com isso também. Que tem que pôr até um protetor, não é? Isso. Esses pacientes que chega a trincar. Chega a quebrar dentes, né? Perder dentes, né? Eu tenho esse exemplo dentro de casa aí, né? Minha esposa, de tanto apertamento, ela acabou trincando um dente e nós precisamos tratar ela lá. Mas, para esses pacientes que apertam demais, o tratamento é a placa miorrelaxante. Tá? Então, ela é uma placa que a gente coloca entre os dentes. Ela tem todo um estudo para ser realizado, né? Simplesmente colocar uma placa no meio dos dentes e morde aí, não é isso. Para ela relaxar a musculatura. Tá? Então, ela vai te dar aí uma perda de carga mastigatória em torno de 30% a 40%, suficiente para descansar o músculo, desinflamar e parar de doer. No entanto, quando esse problema muscular ele não é tratado, ele não é diagnosticado, né, a gente, agora, recentemente no interior, eu tenho 3 anos e meio que estou trabalhando em Jundiaí, eu tenho visto que a falta de conhecimento dos colegas em negligenciar. Então o colega viu o paciente, mas não sabia tratar. E aí esse problema persistiu por anos, 8, 10, 12 anos. E aí a evolução dessa patologia é as artroses, as artrites, e aí começa a entrar na parte cirúrgica da articulação temporomandibular. O paciente procura o otorrino,
dói meu ouvido, o otorrino faz o exame, não tem nada. Né? O paciente não consegue, ele não consegue mastigar direito, ele tem a sensação, ele vai fazer lá um almoço, ele não consegue mastigar o alimento, porque ele mastiga 5, 6 vezes, já cansou, né? A sensação de face cansado o tempo todo, né? E sem contar as dores que não são ininterruptas, né? As dores normalmente nessa região temporal, atrás do olho, aí o paciente procura o neurologista porque tem enxaqueca, né? Na verdade, ele não tem enxaqueca, ele tem uma disfunção temporomandibular, relacionada às dores da articulação temporomandibular. E aí você chega então no deslocamento desse disco, para ficar bem claro, o que é o disco articular? No joelho nós temos o menisco, famoso dos jogadores de futebol. Aqui na articulação temporomandibular, a gente tem o disco articular. Quem tem o problema é muito evidente, quando abre e fecha a boca, faz um estalo. É aquela sensação de estalido. Isso é um indicativo de que você tem um problema já de ordem cirúrgica. Por quê? Porque o ligamento ele só começa, o disco ele só começa a deslocar quando você rompe ou luxa o ligamento que segura ele, que é a mesma coisa que acontece no joelho. Ele seria então um amortecedor. Ele é um amortecedor que une a parte de baixo com a parte de cima, e aí ele é um colchãozinho que fica no meio que ele precisa funcionar adequadamente. Quando ele desloca, a gente começa a ter cartilagem com cartilagem, você começa a ter reabsorções da cabeça da mandíbula, aí as coisas começam a ficar sérias, né? No entanto, o tratamento hoje, eu estou falando a gente está falando, a artroscopia ela já é um tratamento muito antigo, desde 80, desde 1972, a gente já tem artroscopia instituída no meio da medicina, né? Mas a artroscopia para região da articulação, o Dr. Macken, eu tive o prazer de estar com ele agora, no comecinho do mês, dia 2 e 3, ministramos um curso junto com ele lá no MARC, em Miami. Ele já tinha instituído um tratamento por articulação temporomandibular por vídeo, né? E agora, recentemente, de 2014, finalzinho de 2014 para cá, nós aqui do Brasil desenvolvemos uma técnica onde nós fazemos inclusive o reposicionamento desse disco pelo vídeo, porque até então a gente tinha que abrir a articulação. Você entrava com os vídeos lá dentro, você fazia todo o diagnóstico, mas você não tratava. Hoje nós conseguimos tratar. Então nós temos aqui em São Paulo apenas 5 cirurgiões habilitados a fazer essa cirurgia, tá? Eu sou um deles. Em São Paulo não, no Brasil inteiro. Tá? O grupo desenvolveu essa técnica, eu sou um desses cirurgiões. Então, hoje, o tratamento cirúrgico da articulação temporomandibular, ele é um tratamento super acessível e com pós-operatório super bom. Por quê? O paciente vai para uma cirurgia, resolveu uma patologia como essa, ele tem lá toda uma patologia dentro da articulação, inflamações, degenerações, a gente consegue tratar tudo isso, reposicionar o disco desse paciente, pôr esse disco na posição que ele tem que estar e fixar ele naquela posição pelo vídeo, né, por cânulas de 2 milímetros de espessura. Olha que coisa, que avanço, hein? Mundialmente, não existe técnica parecida com a nossa. Nós estamos hoje num nível realmente na crista da onda. A técnica deve ser agora, até o final do ano, patenteada, deve sair o artigo de patente, já foi submetido esse artigo para ser patenteada essa técnica, e deve ser então mundialmente lançado. É fantástico. Os resultados que a gente tem são fantásticos. Nós operamos um paciente na quarta-feira passada, hoje eu atendi antes de vir para cá, o paciente parece que não fez a cirurgia. São 2 pontinhos aqui, o paciente comendo, vivendo bem, trabalhando, fazendo todas as suas funções. Doutor, não dói mais, ainda sinto um pouquinho porque realmente mexeu na articulação, mas é uma dorzinha que eu não preciso fazer nenhum remédio, nada disso. Está com 7 dias de pós-operatório. Puxa vida. Né? Já numa cirurgia aberta, de 90 a 120 dias de pós-operatório para você voltar a ter abertura de boca normal. Então a gente está falando de uma evolução de técnica gigantesca, né? E o melhor de tudo isso é que todo esse tratamento ele é acessível para o paciente, de forma que os convênios, né, de saúde hoje, a gente não pode deixar de citar isso aqui no Brasil. Às vezes o paciente fala, pô, eu tenho esse problema, mas eu não consigo tratar.
Eu tenho essa deformidade e não consigo tratar. A notícia boa é que todos os convênios são obrigados a tratar. Por quê? Porque está no rol de procedimentos básicos que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determina como procedimentos básicos de atenção à saúde. Então, a deformidade facial, ela tem um CID lá, que se classifica dentro das doenças no geral, e existe um procedimento que trata aquilo lá e que a ANS dá para a gente, ela nos dá esse direito de fazer a cirurgia para o paciente. Tá? Então, não é só um procedimento com fundo estético? Fundo estético, de jeito nenhum. Tá? Ele tem essa técnica que eu estava comentando agora da articulação, né, a artroscopia via vídeo, ela é totalmente coberta pelos convênios. Então, o paciente que tiver esse problema, que quiser tratar, pode procurar o atendimento, porque você vai ter cobertura total do seu convênio para isso. Então, não existe mais... É que essas informações não são passadas ao consumidor final, né, que é o paciente. E muitos deixam de tratar por causa disso. Tem pacientes que chegam para mim e falam, doutor, mas eu tenho um convênio aqui, eu não sei se cobre. Cobre? Olha aqui, ó, a lei está dizendo que cobre. Né? Então, acabou. E hoje é um procedimento reconhecido, né? E a gente já não tem mais problema com autorizações de cirurgia, nada disso. Né? Então... Mas por isso que eu digo que o nosso programa, modéstia à parte, é de utilidade pública, não é? Sim. Que você está levando uma informação que eu mesmo, como médico, desconhecia, quer dizer que procedimentos assim tão avançados, né, tecnicamente, aí, a última tecnologia... Você estava me explicando um procedimento vosso, né? Vocês que desenvolveram. Sim, procedimento brasileiro. Então, e através de pequenas cânulas, microcânulas. Microcânulas você consegue... As nossas cânulas, elas têm 2 milímetros de espessura, e a gente está tentando diminuir para 1,9 agora, que melhora mais ainda, porque parece que não, mas 0,1 milímetro dentro de uma articulação que tem 1 centímetro é muita coisa. Mas haja habilidade também para trabalhar com aquelas... O bom é que depois que a gente coloca lá o artroscópio lá dentro, né, a articulação parece uma televisão de 42 polegadas. Então a gente parece que eu estou lá dentro dessa articulação, né? A articulação tão pequena, quando você coloca o vídeo lá dentro, você vê toda aquela parte que antigamente a gente não tinha acesso de jeito nenhum. A olho nu você não vê, né? Então eu consigo especificamente onde está a patologia daquele paciente, eu consigo ir lá tratar ela especificamente. E os resultados, por isso, né, a gente tem aí um índice de sucesso de 94% das nossas cirurgias. 94%. A técnica que chega mais próximo da gente está com 61% de eficiência. Então, assim, a evolução foi muito grande. E eu costumo dizer ainda que se não houvesse tanta corrupção, tanta invasão no erário público e tanta verba destinada à indústria bélica, que um míssil do tamanho dessa sala aqui destrói um hospital inteiro e custa o preço do hospital. Né? Então, se não houvesse esse desperdício desse erário público que deveria ser investido na investigação, na ciência, seguramente nós estaríamos pelo menos 5 anos na frente. Condições a gente tem. Precisa só ser melhor administrado. A gente tem bons hospitais, a gente tem bons profissionais, precisa só ter uma administração mais coerente, pensando naquilo que é o principal. Né? Quem escolhe a área de saúde sabe que não vive por nós não vivemos por nós. Eu vivo pelos meus pacientes, eu escolhi cuidar de pessoas, eu escolhi fazer o bem para as pessoas. E isso não é do Ricardo, isso é um dom de Deus na minha vida. E esse dom precisa ser trabalhado para as pessoas que estão precisando. Né? E assim eu gostaria que os políticos fizessem, né? Porque eles escolheram servir, né? E servir é doar a sua vida para outras pessoas, não importa o que você tenha de obstáculo, mas você vai fazer o bem para aquelas pessoas. Com certeza. Como eu te disse no começo do programa, VaptVup. Passou voando. Né? Nós estamos a 1 minuto do término, então eu queria suas considerações finais. Eu particularmente adorei o programa. Eu acho que você foi muito esclarecedor, muito claro, cristalino. Então eu gostaria das suas
considerações finais. De antemão, quero agradecer de novo o convite. Foi um bate-papo realmente muito gostoso. Senti muita vontade. Parabéns pelo programa, pela estrutura que a gente tem já acompanhado, já tinha acompanhado vocês antes. E dizer para os pacientes que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Nós temos grandes profissionais capacitados para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. Hoje no Brasil nós temos tecnologia de ponta que é totalmente acessível para vocês. Muito bom, muito obrigado, Ricardo. Agradeço a todos vocês pela participação. Se você assistiu e gostou, por favor, compartilhe o vídeo. Para a gente é importante, é muito gratificante quando a gente vê 2.000 visualizações de um programa. Então, eu acho que aí a gente sente que está produzindo alguma coisa que é positiva. Está trazendo informações para vocês, sempre com temas novos e sempre ligados à saúde. Muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para vocês. Beijo no coração de todos. Até a próxima.